Seu colar é de concha, seu vestido se arrasta na areia. Ela tem cheiro de mar, ela sabe cantar ponto de sereia. Seu colar é de concha, seu vestido se arrasta na areia. Ela tem cheiro de mar, ela sabe cantar ponto de sereia. Ô Janaína, quando estou feliz eu choro. Ô Janaína, deixa eu dormir no teu colo. Ô Janaína, quando estou feliz eu choro. Ô Janaína, deixa eu dormir no teu colo. É no teu colo que eu mato a minha sede. Quis te pescar, mas caí na tua rede, feita com fios de cabelo emaranhada. Moro no mar e hoje sou sua namorada. Eu moro no mar e hoje sou sua namorada. Bem-vindas, bem-vindas. Mais uma leitura. Eu sou a Ava, para quem não me conhece. Se você já me conhece, bem-vinda de volta. É um prazer, uma alegria ter vocês aqui, aonde a gente fala das sabedorias ancestrais femininas, onde a gente redescobre o que a gente já sabe lá no fundo dos ossos, do útero, lá na memória genética, lá na alma, no espírito, como você quiser chamar, voz interior, intuição, voz do espírito. Através das cartas do tarô, fazendo aqui um oráculo e passando a mensagem. Por favor, se você ainda não é inscrita no meu canal, se inscreva, nos ajude a crescer. Deixe seu comentário, fala o que você achou do vídeo, se ressoou, se não ressoou, se o áudio tá bom, se o áudio tá ruim. Deixe um like. Quero deixar um beijo aqui especial para minha amiga Alana, que sempre me apoia, que foi a grande encorajadora para o nascimento desse canal. Tamo junto. E vamos para a leitura. O que as guias, as mulheres, a força da vida, as mães, as avós, as bruxas, as solteiras, as loucas, as histéricas, o que a voz mal interpretada masculinamente pelos homens, a voz das mulheres que ecoa através das eras, tem para nos dizer nessa mesa, nesse dia, com essa luz solar aqui no hemisfério norte, muito, muito valorizada, muito bem-vinda. Se respirar fundo, antes de cortar. Descruze mãos, pernas, braços, respire fundo. Faz uma massagem no terceiro olho. Muita tensão para ser solta. Cortar. Baralho cortado, mesa aberta. Mensagem atemporal, coletiva, intuitiva. 4 de espadas. Falando que tá precisando soltar a tensão, tá cansada. 4 de espadas, descanso da guerreira. Hierofante. Pensando na morte, pensando na vida. A temporada escorpiana passou e o coração ficou lá nos processos
de interiorizar os processos de escuridão, processos de cura. Oi. Trabalhar com 10 cartas. Interiorizando as vozes da cabeça. É isso? Mais uma. Pulou aqui o 6 de paus. Mais uma. Tá ótimo. Vamos aumentar aqui. Aí. Cansada de falar, cansada de pregar, cansada de brigar, mediar conflitos. Você passou uma fase de muita tem aqui uma estafa, um burnout, né? Muito trabalho, muito diálogo, muita pregação, muita falação, muita diplomacia, muita burocracia e um cansaço, um reflexo disso na mente, no corpo, né? Eu assim, preciso descansar, preciso. Uma urgência do descanso, uma urgência do silêncio, de poder pensar o que eu tô fazendo com a minha vida, né? O pesar da vida e da morte. O simbolismo dessa carta é algo que eu acho muito interessante, né? Porque na época dos cavaleiros, eles voltavam para casa, eles se deitavam no caixão para pensar exatamente na vida e na morte. Eu sobrevivi, e agora? Que mulher que tem esse privilégio, né? De parar, deitar e pensar o que eu sobrevivi e o que eu faço agora, quem sou eu, o que restou. Essa estafa e as consequências desse tempo de falação, de pregação, de militância, de às vezes você trabalha falando, radialista, professora, lê audiobook, faz podcast, fala na rede social, é faladeira com as amigas, advogada, juíza, pastora, por que não, taróloga. Tem uma coisa de mediação de conflito aqui também, né? Diplomacia, política, RH. Às vezes você não fala muito, mas você escuta muito. E uma necessidade para o silêncio, um cansaço muito grande que te traz para cá, né? Para perturbação mental, para estar preso sem estar preso. A consequência, o peso, a carga dessa vivência, ela é tão emocionalmente, psicologicamente pesada, que mesmo se você não está ali, ou se já passou, se é algo que está no passado, você sente o peso. Mas tem aqui uma insistência
no processo. Uma fé no processo. Um orgulho de si mesmo. Né? Um saber aonde eu tô pisando. Olha lá. A farsa se desfaz. Muito orgulho do próprio processo. Muita confiança e muita fé no próprio processo. De insistência em si mesmo, de amor próprio, de saber que é humana, de saber que vai passar, né? E um olhar aqui bastante duro também consigo mesma, da mesma forma que o orgulho pode ser inflexível, numa forma boa, assim, né? De ter orgulho de si mesmo, de se enxergar. Tem uma irredutibilidade e uma inflexibilidade no olhar para si mesma, né? De ser dura consigo, de se exigir muito de si mesma. Mas eu vejo aqui, principalmente com o 8 de ouros, né, que vem logo em seguida, um aprimoramento da confiança em si mesma, da confiança no próprio taco, né? Aquela energia que saiu na última leitura do Rei de Ouros, né? De saber quem se é, de confiar em si, que uma confiança no processo, pode estar aqui, né? No fundo do poço, na noite escura da alma, mas existe uma estabilidade, né? E uma paciência. Talvez o que te derrubava no passado hoje já não derruba mais, né? Que você construiu ali esse orgulho de si mesmo, esse orgulho do processo, essa confiança em si mesmo e no processo. De entender que, pô, se eu tô fazendo o meu melhor, se eu estou insistindo em mim, se eu quero ser uma pessoa melhor, se eu quero viver melhor, se eu quero me tratar melhor, se eu quero me amar mais, se eu quero me priorizar mais, o que mais que eu posso pedir de mim, né? Enquanto ser humano nessa terra no fim do mundo. E aí, nessa urgência do pensar, a urgência do descanso e a urgência do silêncio, né? Dessa estafa, desse burnout, que pede uma pausa, talvez algumas já estejam vivendo essa pausa, né? Por conta desse cansaço. Se é algo que você precisa, o que você está vivendo. E processando e trabalhando, mas claramente no processo de processar e trabalhar isso daqui, né? Mas quando se tem esse silêncio, quando se tem esse momento, tem aqui um pensar também num romance, num olho no olho, num momento de fascínio, encanto com outra pessoa, de conexão, né? O 2 de copas também fala muito de igual para igual, né? Você tá ali inteiro. Só que esse 2 de copas, ele tá aqui meio solto, né? Ele tá aqui no âmbito da lembrança, da memória, talvez da insistência, do revisitar, do lembrar, com saudade de alguém, idealizando alguém, talvez. Eu sinto meio que como uma distração desse processo, né, individual, no qual há uma insistência, né, há uma insistência e um aprimoramento, um aprofundamento
desses trabalhos. Então, assim, você não tá... O que é que te cansou, o que te deu essa estafa, essa vida pública, né? O Hierofante é o Papa e tem a ver com instituições e tradição, mas ele também é... O 5 é a carta do mercado, né? Então, até o 4 a gente tem tudo muito domesticado no tarô. O louco inicia a jornada, o mago cria em cima de uma mesa, a sacerdotisa olha para dentro, a imperatriz vai materializar no mundo real, ao seu redor, o imperador ali governando, né? Digamos assim, intencionalmente, mas o 4 do imperador trazendo essa estrutura, trazendo essa segurança, possibilidade do orgulho. E aí chega no 5 é ir para fora. É sair do familiar e do doméstico para lidar com as outras pessoas, ouvir os problemas dos outros. Então, esse lidar com o mundo, lidar com as pessoas, lidar com as questões dos outros, se encontrar irremediavelmente nessa posição de mediador de conflito, porque lidar com o ser humano a gente tem que fazer isso de uma maneira ou de outra. E esse cansaço que vem disso, ele vem também da certeza de que se está no caminho certo e se está trabalhando e se aprimorando e fazendo o que deve ou o que quer fazer, né? Então, assim, não é uma desistência, é uma pausa. E o 8 de ouros é uma carta muito sozinha, né? Esse aprimoramento da alma, esse aprimoramento... Ele é uma caminhada individual. Então, assim, não se deixe distrair pelas memórias, né? E romantizações de momentos. Continue trabalhando. E aí a gente vem aqui com uma... Abaixo do 8 de espadas eu tenho a estrela. E abaixo do imperador eu tenho o eremita. Seguido pelo 9 de espadas, abaixo da temperança. A paciência consigo mesmo através da dor, né? E a busca pelo equilíbrio entre permitir-se sentir a dor e processar a dor e não se deixar atrapar, não se deixar prender pela dor, né? Não se deixar acostumar com a dor. Não encontrar na dor refúgio. E aí entra a estrela, né? É aquela clareza no meio da noite que te lembra de quem você é, para onde você está indo, o que você está fazendo. A luz do fim do túnel, a esperança, a capacidade de matar a sede. Nesse aprimoramento, a tortura a tortura psicológica vira iluminação, o orgulho ou o olhar duro consigo mesmo vira a sabedoria da solitude, que nasce da solitude, né? O entender de como cuidar da própria chama. Para conseguir segurar, né? Você tá cansada, em suma, 20 minutos de vídeo, dessa viagem que foi essa leitura. Minha Nossa Senhora, Santa Rita de Sampa.
Você tá cansada, você tá torturada, mas você continua insistindo em se curar, em crescer, em se superar. E quando falta a fé, a esperança, quando falta a coragem, você tenta pelo menos não perder a curiosidade do que pode vir amanhã. Aprendeste a priorizar o cuidado com a chama da alma. Quando tudo rui, quando tudo tá ruim, quando tudo deve ser, quando bate a fight or flight, né? O senso de sobrevivência. E tudo precisa ser reduzido aos mais mínimos, as mais mínimas necessidades, as mais básicas. Tu aprendeu a não abandonar a própria luz, a própria chama, a não desistir de si mesma, a não desistir do que te faz sentir humana, inteira, capaz. Continua falando, seja o que é que tu esteja falando, continue falando. Não se cale, não se deixe calar, nem pela tua própria mente, nem pelo teu próprio cansaço. Porém, aprenda a fazer pausas, né? Pra gente não desistir, o jeito mais fácil é fazer pausa. Insista em si mesma, na tua estrela, no teu fogo, na tua solidão, na tua solitude. Tenha paciência consigo mesmo. Vai passar. A glória virá, o reconhecimento. As pessoas te olharem e falarem, te receberem com um sorriso e te celebrarem. Que não precisa nem falar, nossa, você tá bem, você tá feliz. É tanto que reflete. Além de estar sendo celebrada aqui, essa figura, né? No meio da multidão. Louros no meio da multidão. Ainda montado num cavalo. Tava vendo um vídeo, um cara explica. Isso ficou comigo. Deixou uma marca em mim. Um rapaz explicando dos cavalos e dizendo que o coração de um cavalo é 9 vezes maior que o coração do ser humano. Portanto, bate 9 vezes com mais força, 9 vezes mais forte do que o coração humano, né? E aí o som também ressoa 9 vezes mais do que um som do coração humano. E aí ele estava falando de como o som da batida cardíaca dos equinos, dos cavalos, ressoa na manada, né? Porque se é mais alto, eles ouvem mais, né? Ele falou que causa uma sensação de pertencimento que até os seres humanos, quando estão no meio de cavalos, às vezes têm manifestações de consciência, foi o que ele nomeou. Eu achei uma maneira interessante de falar de pertencimento, né? Porque o som da batida cardíaca, por isso os seres humanos inventaram tambores, os primeiros instrumentos, ou tambores ou flautas, nas civilizações mais antigas. E o tambor imita a batida do coração, que é o primeiro som que a gente ouve quando a gente começa a existir nesse planeta. O som do coração da mãe. A casa de todo ser humano foi um dia o corpo de uma mulher. A misoginia é tão nefasta. E aí aqui vem você, nesse jogo,
tão profundo e tão denso, uma noite tão escura, uma neblina tão fechada, tão completa. E quem passa pela prova, dando glória. Brincadeira. Quem passa, quem vai sair do outro lado, sendo celebrada em cima de um cavalo, né? Não é só ser celebrada, é ser celebrada e pertencer. Celebrado pelos seus, celebrada pela sua família, pela sua comunidade, pelas pessoas do seu redor. Eu sinto aqui, até nesse 2 de copas, um transbordar, né? Veio a última da primeira linha, temperança, a primeira da segunda linha, o 2 de copas. Então, um transbordar dessa... Eu não quero falar cura, porque essa palavra ficou muito ruim, né? Para muita gente, eu entendo. Mas quando eu falo cura, eu tô falando desses processos que a gente faz com a gente mesma, de ser uma pessoa melhor, de se priorizar e de entender como é que a vida é, que é o que eu entendo que é o caminho da bruxa, né? Que é o que a mulher faz inevitavelmente, mesmo inconscientemente. A gente geralmente é assim. E a gente aprende a ser assim também, a gente aprende a ferramentalizar até as nossas dores e dar função aos nossos traumas para que tenham uso. Mas enfim, nesse jogo eu vejo um transbordar desse... assim, coisas sendo esclarecidas dentro de você por conta dos processos que você escolheu se colocar e as clarezas, os conhecimentos, as sabedorias que você decidiu perseguir, isso transbordando e afetando as pessoas ao seu redor, né? Transbordando o suficiente para oferecer para o outro sem passar fome, passar sede. Essa taça transbordante aqui, né? Dessa paciência. Então, pode falar também em outras palavras que você inspira as pessoas ao seu redor a serem pessoas melhores, ou as pessoas veem em você uma vontade, essa coisa da chamada vida, essa vontade de viver, essa vontade de continuar, de não desistir, de insistir em si mesma, a coragem, e se sentem inspiradas, se sentem fortalecidas, se sentem pertencentes. E isso é muito real entre as mulheres, né, na cultura feminina. A gente se alegra tão profundamente quando a gente se reconhece em outra mulher, quando a gente vê a nossa força, quando a gente vê a nossa resistência coletiva, seja nos mínimos detalhes ou nas grandes propostas e sonhos revolucionários. Vai passar, tá difícil, mas vai passar. Você sabe que vai passar, você tem confiança no processo, você sabe aonde buscar ajuda, né? E haverá celebração, reconhecimento e pertencimento, né? Você tá aqui, ó, no fundo do deck eu tenho Pajem de Ouros. Você está construindo pouco a pouco. Mas você vai chegar lá. É um passo de cada vez. Muito obrigada pela presença, pela paciência. Eu agradeço imensamente. A gente vai se ver logo. Espero ter ajudado. Um beijo.